Antes de começar o vídeo, quero falar só um adendo aqui, tá? Geralmente os vídeos de Judica no Rokunin são tela cheia, facecam pequena, só que nesse eu tava tão empolgado que eu gravei outros reacts, cara, que eu nem arrumei. Eu nem arrumei e falei, mano, só bora. Então ele vai ser nesse formatinho assim, sabe, dos reacts, mas só por esse vídeo. Depois eu volto no formato normal, que é a facecam pequena, pra dar mais imersão, mas não perde, cara, que eu fiquei muito empolgado. Esse capítulo tá absurdo, tá? Então não tem como regravar de novo, né, já que tá minha reação ali, não vou fingir nada, então vai assim mesmo, tá? Mas só pra avisar, tá? No próximo vai voltar ao normal, mas, gente, tá absurdo, tá? Eu tava tão empolgado em voltar que eu esqueci de mudar aqui as configurações e bugou, né? Mas enfim, isso não vai atrapalhar em nada, vai tá da hora igual. Então é isso, então. Fiquei com o vídeo. Valeu. Vocês acharam, né? Vocês acharam que não ia mais ter Judica no Rokunin, que eu ia abandonar a série assim? Achou errado. Achou errado, porque a gente vai ver todo o Judica no Rokunin, tá? Muita calma. Vamos pra segunda temporada, episódio 2, a revolta de um oprimido. Judica no Rokunin, que nem eu falei, segunda temporada, episódio 2. Acharam que não ia ter mais? Acharam errado, porque a gente vai completar a série, assim como a gente vai completar Berserk também, tá? Então tenham paciência, vai sair. Ativa as notificações, tá? Vê se o sininho tá assim, ó, que nem eu tô aqui no meu mano aqui, ó. Está branquinho assim, está aqui, ó, todas. Vê se tá todas. Se tiver todas, mano, só ver que às 8 horas da noite vai sair vídeo. Então é isso, né? Vamos lá, mas antes não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, comentar o que eu assista. Como eu disse, todo dia, 8 da noite tem vídeo pra vocês, então só bora. Vocês acharam muito que não ia ter, né? Vocês falaram, não, ele abandonou o Judica no Rokunin. Jamais, jamais, eu quero ver esse cara acabando com todo mundo. Mas tá complicado, tá difícil. Mas enfim, vamos lá. Vingança. Mas enfim, vamos lá. Vingança. Eu acho que não existe palavra melhor pra definir o que a gente precisa nessa obra e o que a gente tá buscando desde o início. Um protagonista que de início perdeu tudo. Seus pais tiveram a vida tirada, o seu irmão que de início estava em coma. Tudo que ele passou foi o transformando num monstro sem coração. Anos e anos se preparando com a ajuda do seu avô, que foi o único que ajudou ele e a única família que ele restou. E quando ele finalmente tá preparado pra conseguir sua vingança, finalmente confrontando a principal pessoa por trás disso tudo, ele perde novamente. E dessa vez é um pouco pior. Ele perde a única família que lhe restou. Ele perde o seu avô na frente dele, assim como seu irmãozinho que tinha acordado do coma. Mas o pior de tudo, ele perde a esperança. 6 anos após, ele ainda acabou perdendo a memória. Essa é a história do nosso protagonista Uruma e da nossa tão querida série de Judica no Rokunin. Estamos já no episódio 2 da segunda temporada, então se você ainda não viu nenhum episódio dessa série, clica aqui que vai ter uma playlist inteirinha pra você ver. Já tem aqui no canal, viu? Já tem aqui no canal, tem todos os episódios aqui lançados até agora, a gente vai ver mais. Bora lá pra Saiba que a partir de agora a gente vai entrar num dos melhores arcos de toda a obra. E pode ficar tranquilo que o Coisa Ruim voltou. Então se prepara, então se ajeita e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Judica no Rokunin. Bora! Tô bem arrumado na câmera, tô enquadrado, tô preparado, tô. Ah, que foi? Que foi? Tá vendo ela aqui? Ela tá desse jeito porque aumentaram de novo o preço dos serviços de streaming que ela usa. E ela não estaria desse jeito se ela conhecesse a YouCine. Pra você que não sabe, a YouCine é a melhor plataforma pra você que gosta de assistir filmes, séries, desenhos e até os seus animes favoritos. O seu joguinho. Pô, YouCine, vou falar pra vocês aqui, tá? Já vi isso aqui, tá? Mas eu tô puto, tá, cara? Tô puto com vocês, YouCine. Não é querendo cortar a publi do mano, tá? Mas eu vou ter que falar, tô puto da cara porque eu comecei a ver Bleach na YouCine. Tá, eu comecei a assistir Bleach, do nada, do episódio 20 pulou pra outro, tudo fora de ordem, me perdi, tá? Arruma o Bleach lá, viu? Arruma o Bleach, pelo amor de Deus. De futebol, o seu joguinho de basquete, tudo isso ao vivo. E pra melhorar, você tem uma semana de teste grátis. Sabe aquele filme que não deu tempo de você ver no cinema? Então, essa altura ele já deve estar na YouCine. É compatível com seu telefone Android. Se você quiser ver um pouquinho mais confortável, só tem que arrumar a merda da ordem do Bleach, que do episódio 21 eu não sei o que aconteceu. O Ichigo saiu daquele buraco lá, virado no Oni, se controlou e depois não sei o que aconteceu. Enfrentar o Urahara, não sei. Nada pulou pra outra coisa lá. Põe na TV. Fora de ordem, arruma isso aí. É claro, não tem anúncio no meio. Então você tá... E o suporte também não me responde. Tá esperando o quê? Clica aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e aproveite essa belezura. Muito obrigado, YouCine. Sejam todos muito bem-vindos. Tive que assinar o Crunchyroll, desculpa.
Pra série preferida de vocês aqui do canal. Hoje é o episódio que vai pegar fogo. Você vai ficar sem ar de tanta coisa que vai acontecer nele. Mas antes disso, eu preciso pedir pra você me seguir lá no Insta. Eu vou começar a postar bastante coisa sobre o backstage, como eu faço pra gravar os vídeos. Então até tem muita dica pra você que tá começando a produzir conteúdo, provavelmente, e tá querendo uma ajuda. Além do fato também que a gente pode ter uma interação mais próxima lá. Então o recado tá dado e vamos começar o vídeo. No final do último episódio, a gente viu o Uruma ouvindo novamente o nome do Shigoku Kyo. Então esse capítulo já começa nos mostrando o nosso protagonista com esse nome na cabeça. Ele sabe que conhece de algum lugar, mas ele não consegue lembrar da onde. Até que na cena surge a Kawana. Kawana é recepcionista lá da onde o Uruma trabalha. Ela pergunta pra ele se amanhã é o seu dia de folga. Ele confirma e então ela fala: amanhã a gente vai ter um encontro. E isso já foi suficiente pra deixar o Uruma em choque. Ele nunca teve um encontro com uma menina até onde ele consegue se lembrar. Então ele se prepara e chega no dia seguinte, ele vai pro local. Só que o que acontece é que o Uruma fica esperando por 3 horas. Ela tá 3 horas atrasada. Então, ele vai até a casa dela pra entender o que aconteceu. De início, ele acha que só tomou um bolo ou que ela acabou deixando ele lá. Só que quando ele chega no apartamento dela, ele escuta um barulho e começa a achar que ela pode estar em perigo. Ele sai correndo, abre a porta, só que quando ele chega lá, ele vê a Kawana no chão. Ela tava dormindo e caiu da cama. Ela acorda meio nervosa, fala que eles já estão atrasados e sai correndo de casa. Ela põe uma roupa bem bonita, porque o local que eles vão é um lugar meio que importante, e leva o Uruma pra comprar uma roupa adequada também. A gente que tá lendo também não sabe ainda onde é exatamente que a Kawana quer levar ele. Pô, eu acho legal essa cena, sabe? Tipo, do anime, assim, que dá uma... Do anime, mangá, enfim, parece um anime, porque a gente tá vendo meio narrado. Mas eu acho legal essas partes, sabe? Que dá uma quebra na tensão. Eu acho legal, eu acho saudável, não muito, né? Eu acho bom, assim, acho que aproxima a gente mais dos personagens e de tudo. Acho bem legal. Porque, né, imagina só vingança, 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 morte, morte, vingança. Tem que ter uma pausinha, sabe? Tem que ser vingança, vingança, morte, morte, vingança. Um encontrinho casual, uma cena cômica e depois morte, vingança. Ele, mas de alguma forma parece que o Kitami também já sabe. Só uma correção, no primeiro capítulo eu falei que o Kitami era uma mulher, só que isso foi por conta de um erro de tradução. Porém, depois eu fui investigar um pouco mais a fundo e vocês encheram o vídeo de comentário que Kitami é um homem. Então, Kitami é um homem. Voltando, ele compra o terno e finalmente eles vão pro destino final. Só que o destino final não é nada do que a gente estava pensando. Era uma festa surpresa pro aniversário do Uruma. Lá tava o Kitami com um bolo, eles abraçam o Uruma, ele fica sem entender e eles falam que eles queriam comemorar o aniversário dele, que eles não sabiam qual era o dia exato, até porque não tinha nos registros, e o Uruma não se lembra, mas ainda assim, eles queriam mostrar o quanto são gratos por estar com o Uruma e também mostrar o quanto eles amavam ele, digamos assim. O Kitami fala que considera ele família, e pelo visto, o Uruma também considera. Então, basicamente, ele tá tendo a terceira família dele durante a série de mangá. Começou com o pai, com a mãe, com o irmão, todos se foram. Depois foi pro avô dele, que também já se foi, e eu espero do fundo do meu coração que nem o Kitami, nem a Kawana morram. Então, após esse momento muito bonito, esse momento família, que seja um Big Tree quer muito saber quem ele é de verdade, pra ele conseguir ser a melhor versão dele pro Kitami e pra Kawana. Ele acaba ligando pra Azuma, que quando ela vai acordar, ela tem um pequeno sonho de que o Uruma invade a casa dela e dá um beijo na boca dela, mas é só um sonho. Ela acorda, atende o telefone e vê que é o Uruma. Ela fica muito feliz, achando que ele recuperou algum tipo de memória, que depois que ele encontrou a Azuma no último capítulo, ele pode ter tido alguma reação diferente, então ela fica esperando algo amoroso. Só que o que o Uruma pergunta é sobre o Shigoku Kyo, quem ele é e o que a Azuma sabe sobre. Então eles acabam marcando de se encontrar no dia seguinte. O local que a Azuma marcou de encontrar ele é em frente à sua antiga casa, que pegou fogo. Ela explica que ele morava ali com seu avô, até que por algum incidente a casa pegou fogo. O Uruma ele começa a se lembrar de algumas pequenas coisas, mas ainda tá faltando, e ele não sabe o que é. Ele faz mais uma pergunta e a Azuma explica que ele tinha vontade de matar todos eles. Era o que ele sempre falava, inclusive quando se tratava do Shigoku Kyo. Essa frase foi trazendo várias lembranças, mas ainda não era o suficiente. Até que ele entrou na casa que tinha pegado fogo e lá ele começou a ver os retratos do avô, as coisas da guerra, foi lembrando cada vez mais e quando ele pegou na escopeta, lá ele ficou na mesma forma de quando ele era criança. Todas as memórias voltaram pra cabeça dele finalmente. E agora, meus queridos, o Uruma está ardendo em ódio e ele vai tirar a vida de um por um. Eu tô falando isso desde o primeiro episódio, não aguento mais. Por favor, Uruma, mata esse cara. Então, assim que ele voltou a ser ele mesmo, ele marcou uma reunião com o Kitami e com a Kawana. Lá ele contou toda a sua história de vida e falou que eles vão precisar se separar, que agora ele quer seguir somente o seu caminho e concluir a vingança. Kawana e Kitami, como amam muito
muito o Uruma, eles ficam indignados e falam que vão ajudar ele a completar sua vingança. Só que o Uruma explica que ele quer fazer isso sozinho e sai andando do local. O Kitami fala que ele não pode fazer isso, afinal de contas, eles são família, não são? E é nesse momento que a gente tem uma frase muito bonita. O Uruma simplesmente vira pra trás e fala que o aniversário dele não era em setembro, e sim em novembro, mas que a partir de agora ele só vai comemorar o aniversário dele em setembro, que foi o dia que legal, o Kitami e a Kawana fizeram uma festa surpresa pra ele, Sim. como se fosse o renascimento do nosso protagonista. Então, bonito, tá? Simbólico. ele muito concorda legal, e todos os três juntos vão Muito trabalhar lindo. pra conseguir fazer essa vingança contra o Shigoku Kyo. E o Uruma explica que o primeiro da lista é o homem que matou o seu avô e o seu irmão, o Ando. Aham. Infiltração. E anúncio. A cena corta Voltando. e nos mostra um garoto implorando pela atenção do Shigoku Kyo. Esse garoto também faz parte da seita e fala que não quer deixar o Shigoku Kyo entediado. Então ele fala, olha pra mim, e coloca uma corda no pescoço. Ele fala que pra Meu não deixar o Deus. Shigoku Kyo entediado, ele vai mostrar ele tirando a própria vida. Mano, tipo assim, eu acho que pra fazer o elenco desse mangá, né, eles pegaram todo mundo que era ferrado da cabeça e falaram, ó, gente, só age normal aí. Deu nisso. Cara, não é Ele vai, possível. sai da cadeira e começa a... E em seguida, a gente vê que o Shigoku Kyo continuou entediado. Então, voltando pro Uruma e a sua ganguezinha da pesada, eles têm a brilhante Absurdo, ideia de se cara. infiltrarem nessa seita do Shigoku Kyo pra buscar o máximo de informação possível e descobrir o paradeiro Não do faz Ando. isso, Quem não vai lá pra faz se infiltrar isso. é só o Uruma e a Kawana. O Kitami vai ficar mais pesquisando pelo computador porque ele não quer 10 caras. Afinal de contas, ele é o próprio Judica e que ele tá meio que em alta e ele não quer estragar o Sim. disfarce dele. O Uruma coloca um óculos, muda o penteado e a Kawana vai como Kawana, afinal de contas ninguém conhece ela. Então no dia seguinte, eles já estão infiltrados. Lá eles começam a assistir uma palestra. De pouquinho em pouquinho, a gente vai começando a entender como é que funciona essa seita. No meio dessa palestra, o cara explica que eles vão fazer uma atividade para aprender a manipular as pessoas. Ele pede para que cada um se divida em dupla. O problema é que o Uruma não vai conseguir fazer dupla com a Kawana, porque ela é meio que muito bonita, então todos os caras estão em cima dela querendo fazer Meu dupla. Deus! O Uruma, pra não parecer nada esquisito, ele sai de perto dela e começa a procurar uma outra dupla, até que ele encontra uma menina dormindo. Ele chega nela, ela parece inofensiva e ele faz dupla com ela. Cada dupla recebe uma bola. E o cara explica que a pessoa que tá sem a bola tem que convencer o outro a entregar a bola pra ela, sem usar força, simplesmente manipulando ele. Nesse exercício, o Uruma se surpreende de forma negativa. A menina que ele tá fazendo dupla é uma pedra. A forma dela convencer ele é falar, me passa a bola, por favor, me passa a bola, eu gosto de coisas redondas. O Uruma olha pra aquilo, acha ridículo e fala, pelo menos se esforça, seja mais convincente. Irmão, nesse momento, o rosto dela muda por completo e ela fala, eu só tô aqui pra vingar minha irmãzinha mais nova. Você me entende, né? O Uruma fica sem reação, ela chega, pega a bola e fala, foi convincente o suficiente? Simplesmente bizarro. Quem será é que ela essa conheceu mina? Mas, ele? enfim, ambos passam no exercício e eles voltam pro Kitami pra tentar buscar mais Caralho! alguma informação sobre o Ando. Quando eles chegam na sede deles, o Kitami fala que ele descobriu a localização do Ando. A descoberta foi feita através de um cartaz. O cartaz mostrava basicamente um acampamento de ensino, onde quem era o presidente, quem estava por trás disso tudo, era o Ando. Obviamente, esse tipo de acampamento é da seita lá do Shigoku Kyo. E isso acaba tornando o destino dos nossos protagonistas bem óbvio. Todos eles vão para aquele acampamento, que fica numa ilha. A Ilha da Revolução. E sim, meus queridos, o melhor arco dessa desgraça toda vai começar agora. Mas antes, por favor, meu mano, deixa o seu like, que esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Deixa o like estou lá. de madrugada. E aqui também. Eu não aguento Eu mais. também estou Então você 2h15 deixando seu da like, madruga. isso me ajuda com que o YouTube entregue cada vez mais e eu consiga Isso ser aí. mais recompensado, digamos assim. Porque eu juro pra você, eu tô morrendo. Se você puder, se torne membro pra me ajudar aqui a conseguir investir um pouco mais no canal. Deixa um comentário aqui sugerindo alguma obra ou então falando alguma coisa bonitinha pra me ajudar, pra me incentivar. O aviso foi dado e continue com o vídeo. Então Uruma, Kawana e Kitami se juntam e vão até o local de embarque pra ir pra essa tal da Ilha da Revolução. Só que, mano, chegando lá, o Kitami não pode ir, porque ele nunca fez parte de nenhuma palestra daquele culto. E só quem frequenta o culto que pode ir pra essa viagem. Então o Kitami acaba tendo que ficar e só vai a Kawana e o Uruma. Meus queridos, eles vão de barco. O Uruma começa a passar mal e gorfar no meio da viagem. O cara tem resistência a veneno. O cara consegue controlar o corpo dele 100%. Pode quebrar um braço e desquebrar na hora que ele quiser. Desquebrar nem existe, mas você entendeu. É incrivelmente resistente, mas fica enjoadinho num barco. Enquanto o Uruma tá gorfando,
cada um tem a sua criptonita, né? A dele é barco. Ele olha pro lado e vê que tem outra pessoa gorfando do lado dele. É aquela A menina guria, que ele aquela. fez dupla naquele seminário. Já tô shippando. O cara shippando no anime de vingança. Mas Ela caralho, olha pro mano. Uruma e eles se apresentam. Ela se chama Ryo. E estranhamente, ela se parece muito com o nosso protagonista, mas muito mesmo. É a versão dele, só que mulher, basicamente. Tá. Então a cena é cortada novamente e finalmente a gente vê o Ando lá naquela ilha. Na verdade, nem tanto. Só aparece um dos seus capangas procurando por ele. Até que ele finalmente entra na sala do Ando e lá tá ele tirando a vida de uns cachorros ou de uns lobos. Só que Ai, mano, que rolê é esse? Pra que gente doente, caralho, meu Deus. Ai, tá ligado? O cara é um monstro. E era só essa cena mesmo. Agora voltando pro Uruma, ele só finalmente isso. chegou nessa Ilha da Revolução. Lá tem uma mulher que começa a pegar os pertences deles, começa a levar eles pros quartos e manda todo mundo entregar o telefone, que eles não vão poder usar o telefone na ilha. O Uruma vai chegando no seu dormitório e ele vê que a Ok. Ryo vai ser meio que a vizinha dele. Essa Ilha da Revolução parece um resort, mas tudo que parece bom demais, digamos assim, a gente sabe que não vai ser desse jeito. É. Então depois de todo mundo ter passado nos seus dormitórios, deixado as suas coisas, todo mundo vai meio que pro QG da ilha, onde tem sempre uma reunião. Lá, um dos professores principais se apresenta, fala que tá muito contente em ter todo mundo ali, o cara é muito bombado e tem uma cara de fofinho, e ele fala que como é o primeiro dia, eles vão ter a ilustre presença do presidente daquela ilha, que é o Ando. O próprio Ando aparece ali em cima e o Uruma faz um contato visual direto com ele. O Uruma tá disfarçado, então o Ando não sabe quem ele é, mas ele tem que se segurar pra não sair correndo e tirar a vida dele na frente de todo mundo. Ele precisa manter Sim. o disfarce, afinal de contas ele precisa também proteger a Kawana. E que nem o avô dele falou, cara, tu vai ter que não ter só assim paciência. mesmo. No Vai ter meio que ter disso tudo, paciência. nos é apresentado alguns personagens novos, que eu não vou entrar muito em detalhe porque não são Vai ter tão que ser importantes. muito Mas a gente paciente. descobre a motivação de cada um pra estar naquela ilha. Tem gente que tá ali só por curiosidade, viu o panfleto e achou interessante. Tem gente que tá ali porque gosta do que o Kyo faz e das coisas que ele fala. E tem o Uruma, que tá ali simplesmente pra completar sua vingança. Então o primeiro dia é basicamente isso. Todos saem da reunião, vão fazer algumas atividades por lá e vão dormir. Então no mangá, Normal. a gente tem um pequeno time skipping. Eles já estão no terceiro dia. E nos mostra o Uruma no refeitório conversando com a Kawana. O Uruma fala que ele já viu 75 câmeras naquele lugar. E que pra um lugar que era só pra ser um acampamento pra ensinar eles a serem pessoas melhores, tá bem esquisito e provavelmente alguma coisa tá prestes a acontecer. O Uruma Sim. fala pra Kawana tomar cuidado, pra não tomar nenhuma atitude sem pensar e pra manter o personagem. Só que uma coisa que aconteceu no dia anterior que eu não contei pra vocês. No dia anterior, um dos participantes tava querendo sair daquela ilha, tava querendo voltar porque tinha mais coisas pra fazer. Os instrutores falaram que ele não poderia voltar e que era pra ele se acalmar e voltar pro seu dormitório. Só que naquela mesma noite, o Uruma viu esse cara tentando fugir e foi só isso. Agora voltando pros tempos atuais, todos estão se encaminhando pro local que eles vão fazer uma prova. Só que chegando lá, eles encontram o corpo daquele cara que tava tentando fugir no dia anterior, picotadinho no chão. E pra deixar o clima mais pesado ainda, o professor deles chama a atenção de todo mundo e fala que vai fazer um pequeno discurso. Ele fala que quem tirou a vida daquele cara foi o próprio professor com as próprias mãos. Simplesmente porque, segundo ele, aquele cara tava tentando separar o grupo, tava querendo fazer algo contra a união da seita da revolução. Ele explica que agora todos farão uma prova. Olha e que a pessoa isso. que menos se esforçar, a pessoa que for pior, vai fazer companhia pra esse cara. Todo mundo, Nossa, obviamente, fica bizarro. nervoso, mas a pessoa que mais fica nervosa é uma garota específica. Essa garota, ela é muito bonita, ela é modelo de biquíni, e desde o primeiro dia, ela vem chamando muita atenção dos meninos, principalmente. Então a prova começa e a prova é em equipe. Essa prova exige muita força física. Então todos têm que pegar meio que um carrinho, colocar uns negócios bem pesados e carregar ladeira acima. Ela não tá conseguindo e implora pela ajuda da própria equipe. Todos eles recusam. E a única pessoa que vai ajudar ela é o Uruma, que nem da equipe dela faz parte. Só que não dá nem tempo de achar isso fofinho, porque quando ele olha pro lado, tem uma menina quase apanhando de uma das instrutoras. Essa menina tá no chão, e ela explica que ela só tá no chão porque ela literalmente quebrou o pé no dia anterior. Só que a instrutora não quer saber de nada, fala que ninguém tem o direito de descansar e vai descer a paulada nela literalmente. Quem aparece pra ajudar não é o Uruma, e sim a Ryo. A menina que é basicamente essa mina eu tô ele, só que gostando pra versão caramba. feminina. Ela ajuda a garota que ela nem conhece e fala que ela tá com o pé quebrado desde o dia anterior e mesmo assim veio fazer a prova. Ela é mais corajosa do que muitos que estão ali. A instrutora recua e fala que o que ela fez não vai passar batido. Enfim, basicamente todo o conflito daquele dia acaba e chega a noite. Chegando na Cara, eu parte da gostei noite, muito dela o Uruma já, tá no seu mano. quarto pensando numa forma de chegar mais próximo do Ando pra conseguir se vingar desse cara. Ele precisa disso. E enquanto ele tá pensando, a Ryo bate meio que na parede. Como eles são vizinhos,
baixinhos, eles conseguem se escutar. A Ryo fala que tá meio triste e quer conversar com o Uruma. O Uruma então começa a distrair ela e pergunta se ela quer comer um bife, belo bife. Mano, eles combinam muito, velho. Ela aceita, conversa vai, conversa vem. E no final, a Ryo agradece por ele ter distraído ela e fala que ela vai dormir agora, que ela tá cansada. Só que ela fala uma frase... Ai, mas eu não vou, cara, eu não vou cair nessa, cara. Eu acho fofo, daqui a pouco a mulher morre, ou essa mulher é uma psicopata que quer matar ele, ou é o próprio Shigoko Kyo de peruca. Mano, olha, eu não duvido mais nada, cara. Mas vamos ver. Meu camarada, antes de dormir, que é a frase? seguinte: boa noite, Uruma. O Uruma tá usando o nome falso. Como ela sabe que o nome dele é Uruma? E estranhamente, no dia seguinte, ela sumiu sem deixar nenhum tipo de rastro. Pra piorar, o braço direito do Ando chama o Uruma naquele mesmo dia pra fazer uma visitinha na sua sala. O Uruma vai com o cozinho na mão. Quando ele chega na sala, o Uruma fala: me desculpe a minha curiosidade, mas por que o senhor me chamou aqui? Ele explica que acha muito legal desse menino tá na ilha, mas que ele nunca fez muito parte da seita do Shigoko Kyo. O Uruma, muito inteligente, se vê um pouco encurralado e meio que dá uma desculpa bem tranquila. Ele fala que ficou muito impressionado com a filosofia dessa seita, que ele achou muito incrível e que ele precisava ir pra ter todos os ensinamentos do perfeito Shigoko Kyo. E estranhamente funcionou esse papinho. O cara aceitou de boa e falou: tudo bem, era só isso, não era nada ruim não. Só que aí, meus amigos, o mangá nos conta uma coisa. Esse braço direito do Ando se chama Kurosu. E eles são amigos desde a sua época de escola. Só que o Kurosu, ele é um cara, assim, parece ser gente boa, mas ele só tem um hobby na vida. O hobby dele é tirar a vida das pessoas, só que só de mulher. Esse cara é tão macabro que de todas as vítimas que ele tira a vida, ele guarda as mãos. Então a cena corta novamente e mostra o Uruma sentado na sua cama. Ele só tá com a Ryo na cabeça. Ele não consegue entender como que ela sumiu da noite pro dia. É, eu tô pensando nela também. Como que ela sabia o nome dele real? Até que no meio do pensamento, ele escuta umas batidinhas na porta. Ele vai abrir correndo achando que é Ryo, só que quando ele abre, é o Ando, e ele reconhece logo de cara o Uruma. O Ando foi preparado para aquele dormitório. Ele foi com seus capangas e eles já começam a ir para cima do Uruma. Só que logo de cara, dois deles já vão de vala. Um deles, o Uruma já vai e rasga o pescoço com os dedos. No outro, ele quebra o pescoço do cara. O Ando, em desespero, vendo que ele tá acabando com seus melhores soldados, injeta uma coisa nele que faz o Uruma apagar na hora. Como o Ando descobriu que aquele cara era o Uruma, como ele descobriu que aquele era o dormitório específico dele, foi através do Kurosu. O Kurosu achou o Uruma bem esquisito, muito inteligente pelas provas que ele tava fazendo naquela ilha e muito forte. Ele sabia... Pô, cara, ele não era... Eu achei que ele ia ser mais esperto nesse sentido, que ele ia pegar, não ia ficar entre os primeiros, ia ficar na média, sabe? Pô, pra não morrer, nem tão ruim pra não morrer, mas também nem tão bom pra ficar na cara, esse garoto era problema e mandou o Ando ficar de olho. A questão é, o Ando investigou o garoto e descobriu que ele era o Uruma. E o Ando fala pro Kurosu que essa história tá prestes a acabar. Ele já tirou a vida do avô do Uruma, já tirou a vida do irmão do Uruma, e agora ele vai fazer a mesma coisa com o nosso protagonista. O Ando leva ele pro seu covil. É como se fosse uma cadeia onde ele leva todas as pessoas que ele gosta de torturar. A cena corta novamente e nos mostra a Kawana no dia seguinte, do lado da menina que era modelo de biquíni, muito preocupadas com o Uruma porque ele não apareceu na prova e não aparece já tem um tempo. Até que aquele professor macabro chama todo mundo e fala que vai fazer um anúncio muito importante. Ele fala que daqui a 3 dias ele vai tirar a vida do Uruma na frente de todo mundo. Ninguém entende nada, obviamente ele não fala o nome do Uruma, até porque, lembrando, ele tá usando um nome falso chamado Yoshida. Ninguém entende nada, ninguém entende o que tá acontecendo e ele explica que ele só vai fazer isso porque ele tentou fugir da ilha. Então será que o Ando, que tirou a vida do avô, tirou a vida do irmão do Uruma, vai acabar com a vida do nosso protagonista também? Quem será que era a Ryo? Como que ela sabia o nome verdadeiro do Uruma? São muitas perguntas que serão respondidas no próximo capítulo, no nosso próximo episódio de Jujutsu no Rokunin. Puta merda. Ser gentil, o resto que se for, puta que pariu, cara, tu me acaba agora o episódio. Gente, que episódio foi esse? Puta merda. Cara, eu quero saber mais da Ryo, quero ver o que vai acontecer. Cara, tá cada vez melhor. E ainda ele falou, né? Não, que a segunda temporada ficava ruim. Ainda bem que ele deu outra chance, cara. E eu vou trazer mais rápido, viu? Berserk e também Jujutsu no Rokunin. Cara, incrível, impecável. Mas então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado, pô. Tô ansioso pelo próximo, cara. Fica cada vez melhor, meu Deus. Então é isso, então. Se você então é isso. Se tu gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, comentar tudo que eu assista. Todo dia, 8 da noite, tem vídeo pra vocês. E é isso, cara. Pô, tô ansioso pra caramba, cara. Quem é essa Ryo? Como é que ela conhece? Por que ela sumiu? Muita pergunta, cara. E eu não quero que ela se ferre. Eu não quero que a Kawana se ferre. Eu não quero... Enfim. Ah, cara, mano, que mangá bom, cara. Que puta que pariu. E é isso, então, mano. Valeu, velho. Valeu. Muito bom.